Parece que o mundo da música e dos famosos nunca para de nos surpreender, e essa bomba que eu trago hoje vai deixar todo mundo de queixo caído. Não é qualquer fofoca, gente. Estamos falando de algo que envolve não apenas a vida pessoal de grandes estrelas, mas também um dos casais mais conhecidos do Brasil. Vamos falar sobre Zezé de Camargo e Graciele Lacerda. Mas preparem-se, porque o que está por vir é uma revelação que ninguém esperava. Um término que pode chocar até os mais céticos e que, no fundo, já estava sendo anunciado aos poucos. O que está acontecendo na intimidade da família Camargo? O que será que levou ao que muitos chamam de indícios de término? Não é só uma fofoca, é uma bomba. Vocês sabem que, por anos, a vida de Zezé de Camargo e Zilu Camargo foi de um amor aparentemente inabalável. Ele sempre falou da esposa com tanto carinho, sobre envelhecer ao seu lado, sobre criar netos, viver o resto de sua vida junto dela na fazenda. Mas quem poderia imaginar que ele mudaria tão drasticamente? E não é só isso. A aparição de Graciele Lacerda na vida de Zezé já levantava suspeitas de que algo não estava mais indo bem. Mas, até agora, ninguém poderia prever que o fim estivesse tão perto. E agora, o que aconteceu realmente? O que Graciele e Zezé estão enfrentando? O que todos pensavam que jamais aconteceria, aconteceu. O relacionamento deles está em risco e as redes sociais estão fervendo com os boatos. O que se passaria pela cabeça do cantor, afinal? Será que ele vai novamente virar as costas para a mulher que construiu tudo ao seu lado? Será que Graciele tem chance de seguir na vida dele? E por falar em Zilu, não podemos deixar de lembrar que essa história mexe profundamente com o passado dela. Zilu Camargo, a ex-mulher de Zezé, sempre foi vista por muitos como a mulher que nunca iria se separar dele. E quem não lembra das declarações de Zezé sobre o futuro juntos? O famoso cantor sempre garantiu que envelheceria ao lado de Zilu, que ela seria sua companheira até o fim da vida. Um romance que parecia ter uma base sólida e que agora, mais do que nunca, vemos ruir diante dos nossos olhos. Porém, o que mais surpreende é que, por mais que a gente tente entender, parece que o novo relacionamento de Zezé com Graciele também está se desgastando. E o pior, ninguém esperava que o final fosse acontecer tão rápido. Você imagina como isso deve estar impactando não só os dois, mas toda a família, que sempre foi muito unida? Pois é, pessoal, esse assunto tem gerado um grande alvoroço. E não é só isso. O que acontece agora com Graciele Lacerda? Estamos falando de um fim possível, de algo que vem sendo especulado há algum tempo. E quando a gente olha para tudo o que aconteceu entre Zezé e Zilu, e depois entre ele e Graciele, fica claro que há algo muito mais profundo por trás dessa história. A verdade é que Zezé de Camargo tem surpreendido muita gente. E a situação de agora pode virar um verdadeiro reviravolta nos bastidores da família. Todos estavam esperando para ver o que aconteceria. Mas o que ninguém poderia prever era que tudo isso poderia acontecer de uma maneira tão drástica e sem aviso. O que mais está por vir? O que será que vai acontecer com essa relação, que antes parecia tão estável? Não dá para negar que as redes sociais estão bombando e as especulações sobre a vida de Zezé e sua atual namorada Graciele não param de crescer. Isso tudo está dando o que falar. E claro, o público está ávido por mais informações. Agora que as primeiras pistas sobre o fim de um relacionamento na família Camargo foram lançadas, é hora de analisar mais a fundo o que pode estar acontecendo. Muita gente ainda está tentando entender como tudo isso começou, como Zezé e Graciele chegaram nesse ponto. Afinal, o relacionamento deles parecia estar cada vez mais sólido, mais apaixonado. E acreditem, ninguém imaginaria que algo tão dramático aconteceria de repente. Mas, segundo fontes próximas, Graciele Lacerda parece não estar tão confortável com a situação. E isso começou a pesar na relação.
Não foi apenas a pressão externa ou os rumores das redes sociais que abalaram o namoro, mas também questões pessoais que começaram a surgir entre os dois. E o que parecia ser um relacionamento estável pode ter se tornado um campo de batalha silencioso. Além disso, as recentes declarações de Zezé de Camargo em entrevistas e redes sociais também ajudam a dar pistas sobre o que está realmente acontecendo. Graciele, por mais que tente manter a postura e a imagem de um relacionamento feliz, parece ter sentido o peso da situação. E isso ficou evidente quando ela começou a dar sinais de que não estava mais tão otimista quanto antes. Falar de casamento eterno é fácil quando tudo vai bem, mas a vida real pode ser muito diferente das fantasias que criamos na cabeça. A grande questão agora é se Zezé vai conseguir manter a estabilidade da relação com Graciele, ou se a história deles vai terminar como tantas outras, em uma separação dolorosa e cheia de desentendimentos. Por mais que as declarações de amor pareçam intensas, a verdade é que nada na vida de Zezé de Camargo é tão simples quanto parece. E quem conhece o cantor de perto sabe que ele tem uma tendência a se distanciar quando as coisas começam a ficar difíceis. Mas será que ele vai dar mais uma vez as costas para quem sempre esteve ao seu lado? A outra grande personagem nessa história é Zilu Camargo, a ex-mulher de Zezé. Durante anos, ela construiu sua vida ao lado dele, enfrentou desafios e até mesmo a presença de outras mulheres no caminho de seu casamento. Agora, com essa possível separação de Graciele e Zezé, Zilu parece ver uma luz no fim do túnel. Será que ela vai se sentir vingada? Afinal, a relação deles sempre foi marcada por altos e baixos, e Zilu nunca escondeu de ninguém que sentia dor pelo abandono. E é claro que muitos especulam que Zilu Camargo tem motivos de sobra para estar comemorando agora. A imprensa tem sido implacável em sua cobertura, e todo esse jogo de poder e desentendimentos tem gerado especulações de que ela possa estar se sentindo aliviada, em certo ponto, com esse possível fim. Não é difícil imaginar que, por dentro, ela deve estar respirando aliviada, por ver que as coisas estão se ajustando de alguma forma. Mas o impacto dessa história vai muito além de Zilu e de Graciele. Zezé, o protagonista dessa história toda, também está no meio de um turbilhão de emoções e decisões. Ao longo dos últimos meses, ele se mostrou em constante conflito, tentando manter sua imagem pública intacta, enquanto, por dentro, a vida privada parecia estar desmoronando. Ele sempre foi visto como um ícone, com uma vida estável ao lado da sua esposa. Mas agora, o que se vê é um homem com dúvidas e uma relação em risco. Graciele já havia demonstrado em diversas ocasiões que estava disposta a lutar pelo relacionamento. Mas o que acontece quando a luta parece ser em vão? O que fazer quando as promessas de amor eterno começam a se desfazer diante da realidade? Será que Zezé terá força para seguir em frente com Graciele? Ou a história dele será apenas mais uma que ficará no passado, sem explicações claras? A pressão sobre Zezé de Camargo parece ter atingido o seu ápice. Em uma série de entrevistas recentes, ele tem demonstrado sinais de cansaço e, principalmente, de indecisão. O cantor, conhecido pela sua postura firme, agora está sendo atacado de todos os lados. Graciele Lacerda, que sempre esteve ao seu lado, tentando manter a estabilidade, também está com os nervos à flor da pele. As redes sociais são implacáveis e tudo o que ela faz se torna alvo de críticas. E quem diria? Mas parece que até o apoio de Zezé começou a vacilar. A tensão nas redes sociais e os comentários sobre o relacionamento deles estão começando a pesar de forma irreversível. Para muitos, isso já é o sinal claro de que o término é iminente e que Graciele não aguenta mais as pressões externas e internas que vêm com a relação. Afinal, quem, em sã consciência, resistiria à tempestade de críticas e julgamentos diários?
Por outro lado, quem parece estar feliz com tudo isso é Zilu Camargo, que já teria mostrado, por meio de gestos discretos e algumas declarações indiretas, que se sente mais aliviada com o desenrolar dessa história. A ex-mulher de Zezé está recebendo um apoio significativo dos fãs, que, durante todo esse tempo, acompanharam seu sofrimento e, em muitos casos, se colocaram ao seu lado. Zilu, que sempre foi a mulher de fé, parece agora estar enxergando uma oportunidade de recomeço e, quem sabe, até de reconciliação com o passado. Ela nunca escondeu seu desagrado por Graciele, especialmente após o início da relação dela com Zezé. E agora, com o possível término entre Zezé e Graciele, Zilu pode estar dando finalmente o passo que tanto queria: colocar o ex-marido em seu devido lugar, de uma vez por... Mas, claro, todo esse drama não envolve apenas o trio que mais gera repercussão. A situação envolvendo a separação entre Vanessa e Dado Dolabella também tem desdobramentos que afetam diretamente os acontecimentos na família Camargo. Muitos estão acompanhando com um olhar atento as reações da atriz e empresária. E a relação dela com Zezé é agora um dos maiores tópicos de fofoca. Será que Vanessa vai aproveitar a oportunidade para se aproximar ainda mais de Zezé? Ou será que ela vai se afastar tentando fugir de mais uma situação embaraçosa? A verdade é que, com Vanessa fora da equação com Dado, ela poderá buscar novas alianças e é possível que ela veja em Zezé um porto seguro, uma pessoa com quem possa contar agora que sua vida pessoal está passando por uma reviravolta. E o que vai ser de Graciele Lacerda? Ela realmente vai ver seu relacionamento com Zezé chegar ao fim ou há uma chance de reconciliação? De acordo com especulações de pessoas próximas ao casal, existe um forte indício de que Zezé pode ter feito uma última tentativa para salvar a relação. No entanto, o tempo e os sentimentos de ambos parecem ter se perdido nesse jogo. As apostas estão abertas sobre o futuro deles, mas o que muitos estão esperando é uma confirmação oficial, que só o tempo dirá. Será que Zezé e Graciele têm o que é preciso para voltar atrás e reverter essa situação? Ou será que a separação se tornará uma das maiores histórias da família Camargo, um marco na trajetória deles? Por enquanto, o que resta é esperar, porque as notícias de dentro da casa Camargo podem mudar a qualquer momento. E com isso, a pergunta que fica no ar é: o que será de todos esses nomes? O fim de um relacionamento pode ser o começo de outro, mas também pode ser a ruptura definitiva. A história da família Camargo está em constante transformação, e o impacto de cada mudança ecoa não só nos corações das pessoas envolvidas, mas também nas redes sociais, onde todos opinam e têm algo a dizer sobre a vida desses famosos.